vamos falar de eleições agora. O ex-presidente Lula voltou ao Paraná pela primeira vez desde que deixou a prisão em Curitiba pela condenação por corrupção e lavagem de dinheiro em processos da Operação Lava Jato. Atual líder das pesquisas na corrida ao Planalto, o petista discursou em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, no sábado em Londrina. Assunto para o comentarista Alexandre Borges. Alexandre, boa tarde. Olha, Daniel, a gente ontem viu o Lula cada vez mais abrindo diretamente o que é a sua pauta. Ele já vinha subindo o tom, né? Ele já não está sendo mais aquele Lula paz e amor que a gente viu lá na primeira eleição dele, lá em 2002. E ele está a cada vez mais subindo o tom. Nesse caso específico, ele fez um pronunciamento para apoiadores. Ele estava num assentamento do MST, estava com uma plateia totalmente favorável a ele, então ele se sentiu à vontade para seguir, vamos dizer, pisando fundo no acelerador do discurso ideológico mais forte, mais radical. Ele fez isso citando, por exemplo, o caso de uma suposta privatização da Petrobras, que não está em jogo, não tem projeto de lei, é apenas uma coisa de discurso que, às vezes, o presidente Bolsonaro fala, mas que ele, ao longo da sua carreira como deputado federal, ele nunca se mostrou um favorável à privatização da Petrobras. É uma coisa muito recente, de 2018 para cá, basicamente, quando ele colocou Paulo Guedes no Ministério da Economia e começou a assumir um discurso um pouco mais liberal. Agora, um ponto que foi realmente importante para a gente destacar aqui é quando ele diz que a Petrobras, se fosse um impedimento de que ela fosse privatizada, pelo contrário, até uma ideia de reestatização, isso não foi falado com essas palavras, mas que o controle e a intervenção do Estado fosse mais pesado, principalmente na política de preços da Petrobras, isso seria devolver a Petrobras ao povo. A gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que, pelo contrário, quanto mais uma empresa estatal, principalmente grande, ela é 100% ou, na maior parte das vezes, controlada politicamente por burocratas e pelo governo, menos ela atende os interesses da população e do povo. E a Petrobras é um exemplo. Ela passou o escândalo Petrolão, é provavelmente o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e um dos maiores do mundo. Um escândalo onde, vamos lembrar, muitas empreiteiras se beneficiaram, muitas empresas, em conluio com funcionários e diretores da Petrobras, tiveram relações espúrias, obras superfaturadas, dinheiro que saía e voltava em contas no exterior. Então, tudo que todos nós sabemos, muitos desses processos caíram, a gente sabe disso por tecnicalidade, por discussão de competência, se era Curitiba, se era Brasília, enfim, que é uma discussão que abrange toda a Lava Jato, mas que os crimes aconteceram, todo mundo sabe disso. Então, houve muita delação, teve muito dinheiro devolvido. Então, não é verdade que uma empresa estatizada, estatal, controlada por políticos, é uma empresa mais próxima dos interesses da população. Pelo contrário, uma empresa, ela é pública, no sentido técnico do termo, quando ela tem papéis negociados em bolsa de valores. Ela é obrigada a seguir regras muito claras de transparência, de boa governança, o que inclui também a política de preços, a política de investimentos. Então, a Petrobras é uma empresa com ações em bolsa no Brasil, no exterior, e essa é a maneira de garantir que ela atenda os interesses do Brasil e do povo brasileiro. O que inclui, de uma maneira muito importante, que ela siga os preços internacionais, senão ela tem prejuízos bilionários, como a gente já viu ao longo da história. Existem cálculos, se a gente botar os números aqui na mesa, são assustadores. Fala-se que de 10 anos para cá, a Petrobras pode ter perdido quase 200 bilhões de reais por causa de uso político da política de preços, de baixar preços artificialmente. Então, isso nunca foi e nunca será do interesse do eleitor. Então, é bom que a gente entenda, claro, que discurso de palanque é um discurso que normalmente tem exageros, que se fala ali para tirar uma reação mais acalorada da plateia,
Mas quando se fala de empresas que têm papéis em bolsa e que são muito importantes para a economia do Brasil como um todo, e a Petrobras indiscutivelmente é das empresas mais importantes do Brasil e do mundo, esse tipo de discurso falado pelo líder das pesquisas é muito importante e tem consequências tectônicas, causam terremoto nos mercados, causam terremoto nas expectativas de preço e até nos investimentos. Então, o ex-presidente tem que tomar muito cuidado quando ele fala em regular a mídia, quando ele dá essas declarações aí mais à esquerda, que está dentro de uma estratégia maior de campanha, que ele quer jogar o eleitor de centro e de centro-direita no colo do presidente Bolsonaro, porque ele escolheu o presidente Bolsonaro como um adversário num potencial segundo turno, mas é preciso tomar muito cuidado quando se fala de empresas como Petrobras, Correia e outras, porque esses discursos políticos, populistas de palanque causam problemas muito sérios e reais e imediatos nos mercados, na economia e na vida da população brasileira. A fala sobre a Petrobras foi durante a filiação de Requião Filho. O ex-presidente Lula acompanhou essa cerimônia e ainda falou mais sobre a estatal, sobre a Petrobras, disse que vai voltar a ser do povo. O site da CNN traz mais informações sobre esse assunto e as repercussões também da fala do ex-presidente Lula. O economista e professor da FGV, Gessner Oliveira, disse que há um apelo populista no que ele diz parecer ser um discurso de campanha. Para o Gessner, o preço dos combustíveis desgasta o governo e Lula usa isso. Já para a economista e professora do INSPE, a Juliana Inhas, as ideias de Lula são contrárias às políticas de estabilização econômica esperadas para fazer o Brasil voltar a crescer. De acordo com ela, o discurso reflete a necessidade de Lula se firmar como uma alternativa viável. Outros economistas também foram ouvidos na reportagem e você pode ler no nosso site, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Alexandre, dá para diferenciar aqui um discurso de campanha de um discurso de governo. Exatamente. Se a gente olhar como foram os governos petistas, né, os dois governos de Lula e os dois mandatos, o segundo interrompido de Dilma Rousseff, não foram governos radicalmente ideológicos em termos de gestão da Petrobras, foram sim governos muito corruptos, né? Isso a Justiça mostrou, a Polícia Federal mostrou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para separar o que é falado no palanque e o que é exatamente, e como os técnicos e economistas comentaram, que você citou aí muito bem, que está no site da CNN, o que é, na verdade, a gestão dessas empresas. Porque algumas coisas, inclusive, nem podem ser feitas, porque se você pegar uma empresa como a Petrobras, que tem que seguir regras de mercado, porque ela tem capital aberto, mesmo que o presidente queira fazer, o próprio presidente Petrobras, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, vira e mexe e fala isso, eu não posso mandar na Petrobras tanto quanto eu gostaria, ainda bem, né? A gente não quer políticos mandando na Petrobras, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, de lugar nenhum. A Petrobras ela tem que ser bem administrada, ela tem que dar lucro, sim, ela não pode acumular prejuízo, porque no momento que ela acumula prejuízo, quem paga a conta é o Tesouro, somos todos nós. Então, a gente tem que tirar essas empresas do palanque, a gente tem que discutir os reais problemas do Brasil e você não melhora o Brasil dando um retrocesso na qualidade de gestão das empresas estatais, especialmente a Petrobras, que nos últimos anos foi alvo de tantos escândalos e foi tão saqueada por tantos políticos diferentes. A Petrobras ela tem que ser protegida de políticos e não ser mais ainda assediada por esses mesmos políticos que causaram tantos prejuízos a ela e ao Brasil. Obrigado, Alexandre.